Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E hoje, como é o nosso primeiro vídeo do ano, eu quero desejar para todos vocês um ano de 2023 maravilhoso, cheio de bênçãos de Deus para todos nós. E hoje, gente, eu trago uma bolsa que é um verdadeiro charme. Super prática para o nosso dia a dia. Com tamanho, olha só que linda essa bolsa. Ela tem um tamanho pequeno, não é uma bolsa grandona, né? Só que cabe muita coisa dentro dessa bolsa. Super linda, super estilosa. E olha, gente, feita com calça jeans usada, tá? Essa aqui foi uma calça jeans. E aí eu tentei trazer e deixar, ó, todos os detalhes de uma calça jeans mesmo, olha só. Tá vendo? Que charme, que linda essa bolsa. Gente, essa videoaula, eu montei essa bolsa juntinho com vocês. Vocês vão olhar aí no vídeo que eu fui montando tanto o molde, né? E fui também recortando as peças e montando, porque a gente está falando aqui de um material que a gente tem que ajustar, posicionar as peças no lugar certo para ficar com essa cara, né? Para ficar o bolsinho onde eu quero, esse bolso aqui também ajustar dessa forma. Então, é uma peça que eu fiz juntinho com vocês. E no decorrer dessa aula, teve alguns ajustes que eu tive que fazer, porque a princípio a ideia não deu muito certo, então eu fui fazendo esse ajuste com vocês. Como, por exemplo, o acabamento dessa bolsa eu não fiz com viés, eu fiz com o próprio tecido de forro, deixando a parte de dentro, esse acabamento aqui, gente, ó, tá? Deixando a parte de dentro do forrinho maior, pra gente só dobrar e fazer o acabamento sem precisar usar o viés. Eu usei uma margem pequena, porque ficou uma bolsa bem grossa, tá? Ela ficou bem estruturada. Tem pedaços que eu vou mostrar no vídeo para vocês, que tem junção. Olha só, gente. Ó, essa costura bem grossa, junto com essa próxima aqui, ó, a nossa alça. Isso aqui ficou muito grosso, então a máquina industrial já tenho até uma certa dificuldade para passar por cima. E aí, como eu deixei uma margem de 1,5 cm, ficou pequeno para ter um espaço de fazer uma dobra maior. Então, eu não deixaria mais com 1,5 cm, no mínimo 2 cm. 2 cm a 2,5 cm para ter uma margem para um acabamento melhor, tá? Então, esse aqui foi um detalhe que eu fiz junto com vocês vão ver ali no vídeo. Mas, no geral, eu amei, tá, gente? Amei o resultado dessa bolsa, ela ficou muito legal, ficou super legal, bem estilosa essa bolsa. Gostaram da ideia? Então vem para aula comigo. Bom, gente, então nós vamos primeiro para as medidas do molde, tá? Esse molde eu não vou deixar na descrição do vídeo, porque eu vou explicar para vocês como é feito, tá? Na verdade, a gente vai usar só medidas, então vai ficar bem tranquilo para fazer o molde, tá? Essa parte aqui é a parte do corpo da bolsa. Vocês vão cortar um retângulo de 21 por 26, tá? Aí corta o retângulo, arredonda os 4 cantos. Ó, eu usei um cone de linha. Pode usar aquela régua de canto também que dá certo, tá? A voltinha mais fechadinha, ó. E eu fiz isso nos 4 cantos, tá? Esse aqui é o corpo da bolsa. Para a aba da bolsa, vocês vão cortar um retângulo de 19 por 23, tá? Corta o retângulo. Na parte de baixo, vocês vão arredondar os 2 cantinhos, esse e esse. Depois de arredondar, vocês vão marcar da pontinha para dentro 1 centímetro desse lado, da pontinha para dentro 1 centímetro.
e vão passar esse risco de lá até encontrar aqui com a voltinha que vocês marcaram com cola, tá? Aí essa parte aqui vocês já podem cortar, tá bom? Ó, eu vou até cortar já aqui com vocês. Já pode deixar cortadinho, ó. Apenas 1 centímetro, tá? Primeiro corto o retângulo direitinho, depois 1 centímetro. Isso aqui é para dar um acabamento melhor aqui para a aba, tá? E aí aqui é só arredondar esses cantinhos aqui, conforme eu já mostrei para vocês. Então, esse molde é só medidas, e aí eu tô mostrando aqui no papel. Isso aqui vocês não precisam nem fazer no papel, pode fazer direto no jeans, tá? Eu tô fazendo no papel, que eu acho que vai facilitar um pouquinho na hora de eu escolher as peças. Então, se vocês quiserem cortar também no papel para facilitar na hora de posicionar no jeans, o papel vai ajudar eu escolher o lugar melhor para cortar. Aí pro fole, que é aquela parte de baixo da bolsa, aquela parte assim, ó, da bolsa, vocês vão recortar um retângulo de 60 centímetros por 8, tá? E aí vocês vão fazer a marcação daqui da bordinha pra cá de... deixa eu ver quantos centímetros que eu acabei já esquecendo, não sei se é 15 ou 14, deixa eu ver quantos que eu botei, 15 centímetros, tá? Daqui pra cá, 15 centímetros. E passa esse risquinho aqui, tanto desse lado quanto desse aqui, tá? Feito isso, vocês vão pegar a pontinha e vão marcar 1,5 centímetro para dentro, 1,5 centímetro para dentro. E vão passar um risco até essa marcação aqui do 15 centímetros, ó. E aí a gente já vai cortar. 1,5 centímetro para dentro, até o 15 centímetros ali, e aí já corta, tá? Eu tô usando, gente, a régua e o cortador circular para ficar bem retinho, mas pode usar a tesoura também, sem problema, tá? É que eu acho que com o cortador circular e com a régua ele fica mais preciso. Ó. A minha margem de costura para essa bolsa, eu vou usar 0,5 centímetro, um pé de máquina da máquina industrial, tá? Que é 0,5 centímetro. Mas aqui no fole, no canal do zíper, eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó, de 1 centímetro. Porque apenas essa costura eu vou costurar com 1 centímetro, tá? Que é onde eu vou unir o zíper com o fole da bolsa. Essa é a única marcação que eu vou usar 1 centímetro. O restante todo um pé de máquina de 0,5 centímetro. Esse é o fole. E aí, pro canal do zíper, pro canal do zíper, eu vou cortar uma tira de 30 centímetros por 5 e dividir ela ao meio. Vou cortar ela ao meio, porque aqui no meio eu vou pôr o zíper, tá? Eu vou deixar assim, só vou dobrar. Mas vocês terão 2 pedacinhos desse tecido, porque vocês vão dividir esse aqui ao meio, tá bom? E nós vamos posicionar isso aqui, o zíper aqui no meio, tá? E aqui nas bordinhas eu também marquei 1 centímetro, porque vai ser a junção do zíper, ó, 1 centímetro, e vai ser onde eu vou costurar, 1 centímetro. Vai ser a junção do zíper com o fole, tá? Isso aqui, gente, nós vamos ter que fazer um ajuste. Então, por isso que eu nem vou cortar. Isso aqui é uma medida que pode ter alteração. Por quê? Porque, ó, se vocês observarem, ó, aqui ele dá bem certinho, tá vendo? Um com o outro. Que é a junção aqui do zíper com o fole. Mas, aqui, como eu vou abrir e pôr o zíper, ele vai dar uma diferença dependendo do zíper que for usado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar desse jeito. Vai ficar 2 centímetros por 30 cada lado, o zíper aqui no meio. Depois que eu fizer isso, que eu costurar o zíper, aí eu vou e eu refilo certinho, porque ele tem que ficar com essa medida de 5 centímetros, tá?
Então, isso aqui eu vou ter que ajustar de acordo com o zíper que eu escolhi para pôr aqui. Tá? Então, por isso eu só anotei assim para saber a medida mais ou menos. Mas a gente vai anotar isso aqui, tá bom? Então, depois a gente vê isso aqui. Isso vocês vão cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta. Essas duas partes aqui, ó, o fole e o canal do zíper, a parte do forro, nós vamos cortar com 1,5 cm maior para cada lado, tá? Porque aqui eu vou fazer de um jeitinho que a gente não vai precisar fazer acabamento com viés. O próprio forro vai nos dar esse acabamento, tá? Mas a hora que eu for cortando no tecido, eu vou mostrando que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês poderem entender, tá bom? Mas então essa é a medida. Já o corpo, vocês vão cortar tudo na mesma medida, tá? O tecido principal, o forro e a manta. Eu vou usar a manta R2, tá bom? A aba, a mesma coisa. Vocês vão cortar tudo na medida e depois costurar, tá bom? Porque como é uma peça grande, eu acho que vai dar bem tranquilo pra gente fazer certinho. E aqui, como a gente vai tirar partes do jeans, então a gente precisa já estar com ele todo cortado. Não dá pra fazer como a gente faz sempre de riscar, costurar no risco e depois recortar. Porque aqui eu preciso ver o desenho do meu jeans, tá bom? Então, a gente vai fazer dessa forma que eu acho que vai ficar mais fácil para poder ajustar certinho no jeans. Então, vamos lá agora pro jeans. Eu vou usar uma calça jeans. Eu tô usando uma calça jeans que é mais masculina, tá? É uma calça já usada, que eu vou estar reformando e transformando nela numa bolsa. Eu escolhi essa aqui porque o meu bolso aqui, ele é bolso mesmo, ele não é aquele faz de conta, sabe? As calças femininas que eu tenho em casa, todas têm esse bolso faz de conta. E eu queria deixar esse bolso para uso. Então, peguei uma calça masculina por isso, tá bom, gente? Mas fica a critério de vocês, se quiser deixar isso aqui faz de conta também, não tem problema. Eu achei interessante deixar isso aqui para usar como bolso mesmo, tá? Só que essa calça aqui, ó, ela tem um bolso bem comprido, ó. Bem comprido mesmo. E esse bolso eu quero usar na aba da minha bolsa. Então, eu vou ter que ajustar aqui, ó, bem certinho para ver se eu consigo ajustar ele todo no tamanho da aba, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, eu já mostrei para o que eu tô usando, tá? Agora, eu vou cortar as peças direitinho, e aí depois eu já trago a peça cortada para mostrar para vocês onde eu tirei essa parte, onde eu tirei aquela parte, tá? Eu também separei mais, uma perna de calça jeans, vê que tem cores diferentes, tá vendo? E eu separei essa também, que é um jeans bem clarinho, ó. Eu não sei ainda se eu vou usar, como eu vou usar, mas aí eu vou cortando e aí eu vou mostrando pra vocês o que eu decidi. Se eu vou usar as 3 cores ou se eu vou usar só essa aqui. Eu vou ver na montagem o que fica mais legal pra ir montando junto com vocês, tá? Eu vou cortar, trago, mostro e assim a gente vai fazendo, tá bom? Gente, aqui só tem um ajuste na aba que eu acabei fazendo, porque eu cortei esse tamanho ali com vocês, ó, de 23 por 19, mas eu ajustei um pouquinho, porque aqui, na hora que eu tava montando, eu fiz com a aba assim, mas na verdade a aba não é assim, a aba ela vai ser colocada assim, ela vai dar a volta na bolsa, então isso aqui ia ficar curto. Aí eu fiz até um ajuste na medida, em vez de 19 eu aumentei para 20, para ela ficar mais rente aqui com as laterais da bolsa, eu acho que vai ficar mais legal, tá? Mais bonitinho. Então, só ajustando a medida da aba. O jeito de fazer é o mesmo, tá? Só que agora ficou com 20 por 35, tá? Ó, 20 por 35. Nós vamos arredondar os cantos, como eu fiz aqui, e aqui eu fiz da mesma forma, 1 centímetro para dentro, 1 centímetro para dentro, e fiz esse risco aqui. Agora nós vamos cortar
essa medida, tá? Vamos cortar essa medida. Eu vou cortar no cortador, como eu falei pra vocês ali na frente, ali atrás, né, no outro vídeo, no outro pedacinho. Pra ficar bem retinho, eu gosto de usar o cortador. Então, eu corto aqui pra ficar bem certinho, esse 1 centímetro, feito da mesma forma, tá? Eu só ajustei a medida mesmo porque na hora que eu tava medindo ali o molde inicial, eu coloquei na frente e depois eu percebi que eu tenho que dar a volta na bolsa, porque a minha aba tem que vir de trás pra ficar uma aba bonita, né? Poderia fazer a aba só na frente? Poderia, mas eu acho que não ia dar esse charme que eu quero dar pra ela, tá bom? Ó, aí eu arredondo os cantinhos. Mesma coisa, gente, tá? Só vamos arrumar ali direitinho. Pronto. Agora o molde, sim, está pronto. Agora vamos para o tecido. Bom, gente, a primeira peça que eu vou cortar vai ser a aba. E aí, já posicionando aqui, eu não gostei, porque realmente o bolso tá muito grande e ia ocupar toda a aba. Então, eu já tirei, ó, já descosturei, cortei um pedaço. Então, eu vou diminuir um pouquinho desse bolso, assim, aqui embaixo também. Já que eu tirei, eu vou aproveitar e eu vou pôr esse zíper aqui, ó. Tá? Então, eu cortei essa sobrinha aqui, eu vou dobrar aqui. E eu vou costurar esse zíper aqui, porque aí eu já coloco esse bolsinho com zíper também, caso eu queira pôr alguma coisa aqui para não cair. Então, o zíper já vai me ajudar a fazer isso, ó. Né? Vai ficar assim. E na parte aqui do tecido, eu vou pôr um pedaço aqui, ó. Eu vou costurar aqui em cima. E aí, depois de costurar, eu vou cortar ele maior. Aí, depois de costurar, eu posiciono a minha aba aqui certinho, tá? Então, eu vou primeiro montar essa parte do zíper. Aqui eu vou costurar assim. E aqui eu vou cortar um pedaço. E eu vou costurar assim, ó, tá? Pra dar esse detalhe. E aí, depois eu corto, então, do tamanho da minha aba. Aí eu mostro certinho como vai ficar, tá bom? Ó, gente, eu tirei, né, aquele pedaço da calça para poder pregar o zíper. Aqui eu costurei o zíper assim, ó, por cima, dobrei os cantinhos aqui, diminuindo o bolso, tá? Agora aqui, ó, eu só virei assim, tá vendo? E eu passei uma costura aqui. Agora, eu trago o bolso pra cá, ó, essa pontinha de sobra eu vou ter que pôr aqui pra dentro, ó, assim, tá vendo? Ó, só dobrar pra dentro. E eu vou passar uma costura aqui, ó, pespontando esse bolso. E aí, vai dar esse acabamento aqui do zíper também, tá? A mesma coisa desse lado, ó, eu vou dobrar ele aqui pra dentro, ó, assim, escondendo essa pontinha do zíper. Ó, assim. E aí, eu vou passar uma costura pespontando esse bolso. Aí, essa parte aqui, ela vai ficar com o bolsinho pespontado. E a gente vai ter um bolsinho com zíper aqui. Tá? Eu vou pespontar ali agora. E aí, eu mostro pra vocês. Ah, e aqui, ó, observe que eu coloquei ele deslocado da marca do bolso, tá vendo? Exatamente para isso, ó. Na hora que eu for finalizar, deixa eu mostrar aqui para vocês, mais ou menos. Ó, ele vai dar esse acabamento aqui, ó. Um pouquinho escuro ali, um pouquinho escuro aqui, tá vendo? Então, eu fiz assim para dar esse detalhe de cores mesmo do jeans, tá? Pronto, gente. Ó, costurei, como eu falei para vocês, ó, pespontei todo ele, tá vendo? Agora é hora de a gente pôr o molde. Lembra que eu fiz dois abas, né? Essa aqui ficou pequena, né? Que eu esqueci de calcular a volta, agora essa aqui é a real. Ó, então eu vou posicionar aqui. E eu vou ter que fazer uma emenda aqui, ó, tá vendo? Porque pelo pedaço da calça eu não teria essa extensão ocupando esse espaço do bolso, tá? Então, eu vou
colocar um tecido aqui, vou costurar ele, vou dar essa extensão toda para depois poder desenhar a aba bem certinho, tá? Então, eu vou emendar esse pedaço e aí eu venho para fazer junto com vocês, então, esse corte aqui da aba. Ó, gente, fiz a emenda, tá vendo? Passei 2 pespontos ali. Aqui, essa calça, ela tem elastano, tá? Então, às vezes, quando a gente vai costurar, ela dá uma esticadinha, mas não tem jeito não. Tem que ir devagarzinho, com jeitinho e fazendo. Ó, eu medi certinho, né? Aí eu coloquei até alfinete 2 assim pra marcar. Eu gosto sempre, quem acompanha os meus vídeos, de costurar pra depois cortar. Mas como essa bolsa, eu fiz o molde cortando pra depois costurar, pra facilitar com os desenhos da montagem dela, então a aba também, a princípio eu ia até fazer, riscar, costurar no risco e desvirar, mas para não confundir, então eu vou fazer ela toda riscada e cortada no risco, tá? Para não confundir, uma peça faz de um jeito, outra peça faz de outro, então eu decidi fazer toda assim. Aí a parte do forrinho eu vou deixar maiorzinha para poder fazer o corte depois, para não dificultar, tá bom? Ó, então eu risquei e eu tô cortando exatamente em cima do risco. Esse jeans com elastano, esse aqui tem bastante elastano. Ele até para cortar ele dificulta um pouquinho. Então é só ter paciência e ir bem devagarzinho que dá certo, tá bom? E a gente vai ajeitando aos pouquinhos, ó. Pronto, cortei bem certinho. Às vezes ele entra um pouquinho, tá vendo? O tecido, o jeans, ele sai do lugar até junto com a tesoura. Ó, aqui tá o meu tamanho certinho da aba, tá? Agora eu vou pegar o forro, vou cortar maior, botar direito com direito e costurar toda a volta. Gente, o meu forrinho, eu escolhi esse azul de poá. Ó, observe que ele tá um pouquinho maior, mas não é muito não, é pouquinha coisa, tá vendo? E eu não vou arredondar nada, tá? Eu vou deixar ele assim. Eu preciso alfinetar bem essa peça para poder costurar, porque ele tem bastante elastano e eu não quero que fique deformando o formato, né? Então eu tenho que passar uma costura com bastante cuidado. E segurando mesmo para evitar de ficar saindo do lugar, né? Ó. Pronto, então eu vou iniciar aqui com retrocesso, venho, faço toda a volta e vou com retrocesso ali. Aqui vai ficar aberto, que aqui vai ser por onde eu vou desvirar essa peça. Eu vou passar toda a costura, vou recortar toda a sobrinha, e aí eu vou desvirar essa peça e pespontar. Costurado em toda a volta, recortei a sobrinha, tá vendo? E agora, aqui em cima ficou aberto, eu vou desvirar. Agora, gente, eu preciso ir pro ferro, passar muito bem passada essa aba. Observe que, como é aba, eu tô usando só o jeans e o tecidinho de forro, tá? Vou deixar ela mais molinha. O corpo da bolsa eu vou fazer mais encorpado. Mas aqui eu vou deixar assim, tá? Pra ficar mais molinho mesmo, porque a gente tá falando da nossa abinha, tá? Olha só, gente, bem certinho, tá? Aqui eu vou ajustar bem, que eu preciso passar esse pesponto. Iniciando aqui, passo em toda a volta, vou passar uma costura só de pesponto, tá? Em toda a volta, mas antes eu vou lá pra máquina e eu vou passar bem esse tecido pra deixar ele todo certinho pra poder fazer esse pesponto. Fazendo esse pesponto, eu já vou passar aqui fechando, tá? Porque aqui eu já não vou mais usar, é aberto, então eu já vou fechar aqui já pra deixar prontinho também, tá? A abinha pronta, na verdade quase pronta, eu vou pôr a etiqueta aqui ainda. Mas se eu ainda... eu já vou pegar a etiqueta e depois eu mostro pra vocês onde eu vou pôr, pra ficar bem legal, tá? Então, aí agora vamos para o corpo da nossa
bolsinho. Deixa eu ver onde é que tá aqui no papel, ó. O que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de manta, eu tô usando aqui a manta R2 de 100, porque ela não é muito grossa, tá vendo, ó? Porque como o jean já é uma coisa, tecido bem grosso, então eu tô usando uma manta mais fininha. Mas é a R2, tá? Aí eu posicionei um pedaço da perna, tá vendo que eu deixei aqui a costura da perna da calça. E eu fiz uma costurinha de segurança e cortei. Aí eu risquei, fiz a costurinha de segurança e depois eu cortei. Porque o jeans, como eu falei pra vocês, ele tem bastante elastano. Então, eu fui dando uma esticadinha assim, ó. E costurei, e aí depois eu cortei bem certinho pelo tamanho do molde, tá? Aqui, ó, essa aqui é a parte de trás da bolsa, tá? Aonde eu vou pregar a minha aba. Aqui, gente, eu marquei daqui de cima até aqui, ó, 4 centímetros. E eu fiz esse risquinho, dá pra ver? Olha só. E agora aqui eu preciso achar o meio também, tá? Preciso achar o meio dessa parte aqui. Porque agora aqui nós vamos, ó, pregar a alça. Aqui também eu achei o meio, fiz um piquezinho ali. Agora, gente, nós vamos posicionar assim. Eu vou posicionar meio com meio aqui, ó, bem certinho, tá? Na marcação. E aqui eu fiz uma costurinha de segurança. Lembra que eu falei que já podia fechar? Ó. Então, eu tô olhando essa costura e eu tô botando na linha, tá? Mas pode ser colocada assim também, mas eu vou botar um pouquinho assim pra cima. Ó, ajeitei aqui, bem certinho, tá? Vou alfinetar. E eu vou passar uma costura nessa aba. Essa parte aqui de trás vai ter um bolsinho embutido, tá? Mas nós vamos pregar essa aba primeiro para poder posicionar bem certinho, bem direitinho o bolso para não dar erro, tá? Então, eu vou lá na máquina, passo um retrocesso, passo a costurinha aqui, finalizo com retrocesso. Depois eu viro a abinha e faço um pesponto. Costurei. Posso tirar os alfinetes. Ó, observe que aqui é a parte de cima da bolsa. A minha aba, ela tá, ó, do avesso, porque agora nós vamos fazer assim, ó, olha aí. Ajeita bem certinho aqui. E nós vamos passar agora 2 costurinhas aqui, tá? Ó, lembrando que a costura, ela vai esconder esse acabamento aqui que não tá finalizado, tá? Porque ela vai passar pro lado de cá. Aí, quando eu costurar, quando eu vier assim, ó, ela vai ficar todo bem acabadinho, tá? Então, aqui vocês tiram todo o fiapinho. Ó, deixa bem limpinho pra não ficar nada aparecendo na volta. Ó, como aqui, ó, tem uma margem de meio centímetro, então tá bem pequenininho. Aí, ali eu vou fazer uma costura de um pouquinho mais que meio centímetro pra esconder tudo isso aqui. Tá bom? Agora eu vou lá finalizar isso aqui, ó. Costurei, fiz 2 costurinhas aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó, fica bem certinho, ó. Olha aí. Não aparece nada, vê que lindo que fica. Bem bonitinho, tá vendo? E eu esqueci de falar pra vocês, a aba, depois de pronto, daqui até o final, eu cortei com 32 centímetros, tá? Eu fiz todo o acabamento, tirei todas as sobrinhas, e aí deu 32 centímetros. Aí depois é que eu preguei aqui, tá bom? Senão ela vai ficar muito comprida. E a etiqueta que eu falei pra vocês, ó. A minha etiqueta, ela é assim, ó. E ela tem esses 2 furinhos aqui, ó, pra eu costurar a mão. Então, eu vou fazer na mão mesmo, ó. Vou abrir o bolsinho e eu vou pôr aqui no bolsinho. Ó, vou deixar ali, tá bom? Mas é isso, eu faço depois. Agora, nós vamos pra parte, vamos reservar um pouquinho. Esse vamos pra parte da frente. Ó, a parte da frente, eu escolhi isso aqui, como eu falei pra vocês, eu queria esse bolsinho, tá? Aqui, ó, o bolso, ele é assim, tá vendo? Eu passei uma costura aqui, pra ficar retinho, porque agora é uma bolsa, não é mais uma calça. Aqui eu vou cortar esse pedacinho, tá? E eu costurei pelo lado, aqui por esse lado, porque eu quero que ele fique com acabamento aqui dentro, no final, tá? É diferente quando a gente faz roupa que fica o acabamento dentro do bolso. Esse vai ficar aqui fora porque vai ser todo coberto, tá bom? Ó, feito isso. Observe que eu quero usar essa parte aqui, né? Então, aqui ficou muito curto,
porque aqui era pregado o cos, eu só deixei retinho, cortei, né, deixei retinho. Então, para não ficar muito aqui embaixo, ó, aí eu vou costurar e vai ficar o bolso muito aqui, então eu vou ter que emendar um pedacinho ali para dar certo. O que eu escolhi? Eu escolhi esse pedacinho aqui, ó, da barra da calça, para dar esse charme aqui desse amassadinho, tá vendo, gente? Olha só. E eu já acertei ali, deixei retinho, e agora eu vou costurar esse pedacinho aqui em cima, ó. Deixando essa costura aqui, ó, pro lado de cá, porque aqui já tem uma costura, tá vendo? Então, eu vou costurar e aí depois eu posiciono aqui certinho com a manta. Já vou pôr a manta também, tá? Então, eu vou emendar aqui, vou pôr a manta, fazer aquela costura de segurança, cortar como eu fiz esse aqui, ó. Aí eu mostro pra vocês ele prontinho, tá? Mas eu vou fazer essa emenda aqui pra dar esse espaço pro bolso, tá bom? Eu escolhi esse pedacinho que eu acho que vai dar um charme bem bacana pra esse acabamento aqui. Pronto, gente, coloquei a manta, tá vendo? Costurei em volta. Aqui eu peguei a etiqueta que é da própria calça jeans, tá? Só que eu cortei um pouquinho, que tava um pouco grande, e eu quis posicionar ela nesse lugar aqui, eu acho que não atrapalha o bolsinho, e ainda deu um charme pra peça, tá bom? Ó, então ficou assim, as duas partes prontas. Agora a gente vai fazer em volta dela, tá bom? Agora, gente, nós vamos cortar, deixa eu pegar meu papel aqui, peraí. Duas partes, né? A parte de baixo e a parte onde vai o zíper, tá? Eu vou deixar tudo preparadinho, eu vou cortar e depois eu explico pra vocês. Ó, gente, eu cortei o fole, tá vendo, ó? Eu estabilizei a manta, né, em ferro. Aí eu passei uma costurinha de segurança em toda a volta, ó, e recortei bem certinho, tá? Aqui pelo lado do avesso eu já marquei 1 centímetro de um lado e do outro, porque aqui a costura precisa ser de 1 centímetro, a emenda, tá bom? Do zíper, ó. Tá bem certinho. E a parte do zíper eu fiz assim, ó, cortei esse pedacinho. Lembra que eu falei pra vocês que aqui a gente abre pra pôr o zíper aqui, 2,5 para cada lado? Então, eu cortei, observa que ele tá até um pouquinho maior, mas esse aqui eu vou ter que refilar, porque com o zíper pronto ele vai ter que estar, né, desse tamanho aqui, né? Então eu vou ter que cortar realmente depois do zíper colocado. Ó, aí eu passei uma costurinha de segurança para um lado, para o outro, e eu vou cortar no meio. Ó, que é o canal do zíper. Aí agora eu vou pregar o zíper aqui junto com o forro, tá? E aí depois eu refilo para que fique desse tamanho aqui. Mas eu primeiro preciso pôr o zíper para ver a distância certinho, porque cada zíper dá diferença, né? O tamanho do zíper, a largura do zíper vai dar diferença. Então, a gente faz assim, tá bom? Aí acerta aí dos dois ladinhos. Eu fiz desse jeito, que aí eu consigo prender a manta bem certinho e fica mais fácil de posicionar o zíper, tá? Ó, a manta já tá aqui no jeans. Agora deixa eu pegar o zíper, o forro. O forro eu vou fazer ele 1,5 centímetro todo maior, que eu já vou usar ele como acabamento, tá? Esse aqui também. A largura é a mesma, aqui, ó. Essa distância aqui é a mesma do tecido principal. Essa bordinha aqui de fora, nós vamos fazer 1,5 centímetro menor. Aliás, desculpa, maior, o forro, tá? Gente, antes de terminar o canal do zíper e do fole, deixa eu desligar um pouquinho, senão fica um barulhão no vídeo. Ó, nós vamos fazer o bolso embutido aqui. Eu já tava até esquecendo, quase que fica sem um bolso embutido. Então, nós vamos posicionar o bolso aqui para baixo da aba, tá? A abinha vai ficar assim, né? Ó. E aí o bolsinho vai ficar aqui. Eu peguei um pedacinho de tecido, aí eu cortei esse tecido 20 por 32, tá? Aqui, gente, eu dei uma distância de 2 centímetros, ó, 2 centímetros. E eu marquei aqui, eu achei o meio aqui do tecidinho, ó, ele tá vincado com o dedo. E eu fiz um retângulo de 14 centímetros, ó, 14 centímetros, tá bom? Por 1 centímetro. Esse quadradinho tem 1 centímetro, então ele ficou distância de 2, fiz um retângulo de 14 por 1 centímetro, tá?
Agora, nós vamos posicionar da seguinte forma. Nós vamos pôr essa parte encostadinha lá, ó. Tá vendo? E ele fica bem no meio, olha só. Tá? Ele tá bem encostadinho lá. E aí, o meu zíper, minha marcaçãozinha tá aqui. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou alfinetar. Isso aqui a gente vai fazer aquele bolsinho embutido, tá? Ó. Eu coloquei do avesso. Eu risquei do avesso, tá? Ó. E eu vou na máquina e eu vou passar uma costura em volta. Em volta não. Em cima desse risco aqui, ó. Bem em cima, bem certinho. Tá? Vou fechar esse retângulo aqui, ó, passando a costura, tá bom? Pronto, gente, ó, costurei. Aqui, bem em cima do risco. Agora, eu preciso abrir essa costurinha. Cuidado, vida. Hoje eu tô com uma ajudante, a minha princesa tá ajudando a avó. Mas a princesa é perigosa. Gosta só de mexer em perigo. Cuidado, não mexe no perigo na máquina da vovó. Aí esse não. É. Isso. Olha, gente, a minha ajudante, ela gosta de uma conversa aqui só. Ó, e cortem assim, ó, tá? É, filha? O que a Mel tá fazendo? Ó, e aqui, ó, no cantinho... No cantinho, vocês cortem até a pontinha, tá vendo, ó? Sim, vida, é o Benício. Ó, corta aqui. Não pode ver. Meu Deus, gente, olha só como ela gosta de conversa. Ó, cortei, tá? Agora eu preciso tirar essa manta daqui, ó, o excesso da manta, tá? Não tiro do tecido, tá, gente? Eu vou tirar só o excesso da manta, ó, assim, ó. Vou tirar todo o excesso da manta, pra não ficar muito grosseiro, tá? Então, eu vou tirar todo o excesso da manta. Depois, eu vou empurrar todo esse tecidinho de forro aqui no buraco. Ó, tá? E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como a gente vai pregar o zíper. Ó, gente, então aqui, ó. Costurei, desvirei. E eu passei com ferro pra ficar bem certinho, tá vendo, ó? Ó. Aí, ficou com esse resultado aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Agora, eu vou pegar um zíper. Ele tem que estar maior. Já vou botar o cursor. Eu passei 2 vezes e vou deixar o cursor aqui no meio, que vai facilitar, tá? Então, eu vou pôr ele aqui embaixo, ó. Assim. E agora, o que foi, meu amor? Espera aí, vai chupar teu pirulito. Deixa a avó prender aqui. Ó, aí eu vou prender bem certinho com alfinete esse zíper. Vou lá pra máquina e vou passar uma costura em volta, prendendo o zíper na bolsa. Ó, vou passar aqui assim na beiradinha, ó, prendendo assim, ó, bem certinho, tá? E aí, eu mostro pra gente finalizar o bolsinho. Ó, gente, costurei, tá? Ó, o zíper, ele vai abrir e fecha pra cá, tá? Depois eu mostro pra vocês a hora que eu for mexer no zíper. Aqui, gente, ó, sobrou. Eu vou tirar esse excesso, mas não vou deixar muito curtinho, não. E eu vou selar com o isqueiro, tá? Ó. Ai. Puxa, me espetei. Ó. Agora esse lado aqui também. Tiro o excesso. E queimo a pontinha pra não ficar desfiando, tá? Ó. Bom? Pronto, ó. Nosso zíper no lugar. Agora, vou pegar o meu bolsinho, vou trazer essa ponta pra cá. Vou alfinetar só o tecido do bolso, tá? Eu não vou alfinetar, ó. Não vou alfinetar a bolsinha, só esse tecido de forrinho aqui do bolso, ó.
Agora eu vou lá pra máquina, eu vou posicionar assim, gente, ó. E eu vou pegar essas duas partes aqui do tecido. Espera que eu vou pegar. Ó, vou posicionar essas duas partes. Deixa eu primeiro alfinetar aqui, gente. Pra facilitar aqui. Ó, assim, tá? Vou pegar essas duas partes do tecido e vou passar uma costura aqui em cima, fechando aqui. Depois eu viro assim. E eu vou passar uma costura... Espera, filha, a avó já te pega. Só um pouquinho. Ó, vou passar uma costura desse lado. Viro aqui e passo uma costura desse lado aqui. Aí o bolsinho vai estar todo costurado. Eu vou costurar e eu mostro, tá? E já vou dar um colinho pro meu amorzinho. Tá chorando ali. Gente, agora eu vou cortar o forro, tá? Lembra que eu falei que o forro tem que ser 1,5 cm maior, não? Então, aqui do avesso, eu botei o meu molde. Risquei. Vendo, ó? E agora eu vou fazer um contorno toda a volta do molde com 1,5 cm, que vai ser aonde eu vou cortar. Tá? Eu vou pegar a régua, ó, botar 1,5 cm. E vou fazer o contorno onde eu preciso cortar, tá bom? Não esquece que isso aqui tá nos dois cantinhos, não precisa ter essa margem maior, tá? Essa margem é só nas bordinhas laterais. Ó, vou fazer isso desse lado e vou fazer isso desse lado aqui também. Aqui já tem 1,5 cm. Já, na hora de posicionar, eu já posicionei com 1,5 cm de riscar. Ó, agora eu vou cortar esse forrinho nessa borda de fora, que é com a margem de 1,5 cm maior, tá? Eu vou cortar na bordinha de fora. Esse aqui também, tá? Ó, eu cortei e deixei 1,5 cm maior, tá? Agora eu preciso pôr o zíper. Como que eu vou fazer isso? É como a gente sempre faz o zíper, ó. Vou pegar o direito do zíper, vou posicionar com o direito da minha peça, ó. Vou pegar o forrinho e vou botar o direito do forrinho aqui com o avesso do zíper. Alfineto e passo uma costura bem rente ao zíper, mais rente que eu conseguir. Dá pra pôr o pezinho de zíper, tá? Na máquina. E aí eu vou passar a costura e depois aí vai ficar assim, né? Ó, e aí eu vou pôr esse outro pedacinho do outro lado do zíper. Direito do zíper com o direito do jeans e o direito do forro com o avesso do zíper. Alfineto e passa a costura também. Depois eu vou rebater. Vou mostrar pronto pra vocês agora. Pronto, gente, ó. Costurei. Fiz o sanduichinho, costurei, né? Tem que os fiozinhos, ficou bastante fiozinho. E pespontei, tá? Aqui ficou 1 centímetro, gente. Era pra ter ficado 1,5 cm, mas ó, aqui ficou 1,5 cm. Aqui ficou 1 centímetro. Que às vezes ele estica um pouquinho, né? Mas eu vou usar com essa margem mesmo pra fazer o acabamento, eu acho que vai dar certo. Pronto, costurei. Aí sobrou. Deixa eu ver se esse aqui eu vou conseguir fazer o acabamento. Pera aí, gente. Vai dar pra fazer o acabamento. Essa bordinha aqui maior, gente, é pra não usar viés, tá? Eu vou usar o próprio forro pra fazer o acabamento de dentro. Aqui, ó, aí eu tenho que pôr o molde pra ver se tá bem certinho, ó. Porque como ele esticou um pouquinho, tá vendo? Olha aqui, ó. O jeans tem muito elastano, então ele estica. Mas eu já vi que dá certinho, olha aqui, ó. Pelo menor. Ó. Tá? Esse aqui eu vou cortar depois. Agora deixa eu pôr o zíper. Aliás, o cursor, né, gente? Que o zíper já tá no lugar. Tiro o dentinho de um dos lados. Tirar esses fios aqui atrapalhando. Olha que eu já cortei fio, mas ainda tem um monte de fio aqui.
Gente do céu, aonde que foi parar o meu cursor que tava aqui? Hoje eu tô com a minha pequena, minha neta. Aí a gente esconde tudo, né? Tudo tem que ser escondidinho dela. Ainda mais essas coisinhas miúdas. Pera aí, gente, deixa eu procurar o meu cursor. Achei. Procurei e achei. Agora vamos lá. Boto primeiro o lado que tá com o dente. E agora eu ponho o lado que tá cortado. Ajeito bem ele. Seguro as pontinhas. Oh, meu Deus, quanto fio. Pois tem fio aqui ainda atrapalhando. Acho que agora foi. Não, ainda tem. Deu. Pronto, coloquei ali, tá? Agora, com essa parte aqui, ó, ainda da bainha, eu vou usar esse aqui que eu acho que vai dar um charme bem legal. Eu vou cortar 2 quadradinhos de 5 por 5 e vou fazer a bainha dos 2 lados só. E vou pregar aqui nesse cantinho aqui, tá? Pronto, cortei 5 por 5 e costurei, ó, só assim mesmo, tá? Fiz uma bainhazinha aqui e outra aqui. Fiz ponto. Ó, ficou da largura do meu passador. Olha aí, ó. Assim, tá? Ficou dessa largura, ó. Tá vendo? Agora, isso aqui eu vou costurar aqui, ó. Um desse lado e o outro desse lado. Já vou passar uma costurinha aqui, tá bom? Depois de eu costurar isso aqui, eu já vou costurar esse aqui, aqui. Aí eu vou usar a margem de 1 centímetro que eu já havia marcado para costurar, tá bom? Ó, gente, costurei aqui e já costurei esse aqui e esse lado aqui, tá? Eu fiz pela marcação aqui do menor a 1 centímetro, tá? Que foi a medida que eu passei. Aqui eu não vou cortar para não ficar desfiando o zíper. Eu já até queimei com o isqueiro. Agora aqui, gente, ó, desse lado, ó, forro com forro. Eu vou posicionar ele bem certinho, ele tá na medida. Ele tá na medida certa aqui, ó. Então, ele tem que estar bem certinho aqui, tá? Não pode esquecer que esse aqui tá maior mesmo. Eu não cortei por causa do zíper, ele tem que estar ali. E aí, eu vou passar uma costura prendendo todo mundo junto, tá? Aqui, ó. Porque quando eu desvirar, ele vai ficar com esse acabamento bonitinho, ó. Tá vendo? Então, o forrinho eu vou prender aqui. E eu vou prender a outra pontinha aqui. E eu vou usar essa costura para costurar em cima novamente. Pronto, gente, ó. Costurei. Já pespontei. E passei uma costura em volta dele todinho, prendendo o forro no tecido principal, ó. Ele tá preso agora. Aí, ficou assim, ó, sobrando o forro que eu vou usar de acabamento, sobrando o forro, tá? Agora, gente, ó, eu vou posicionar assim, ó, costura com costura, bem certinho, e vou fazer um pique aqui, ó, só no jeans, aqui, aqui, aqui e aqui, ó, já fiz o pique. Agora, aqui, ó, com esse aqui, tá vendo? Junto eles ali, e vou fazer um pique aqui e um pique aqui. Eu tô fazendo pique só no jeans, ó, tá? O tecidinho de forro, não. Vou pegar o corpo da bolsa e vou dobrar um pique aqui, um aqui. Depois eu dobro o contrário e faço um pique aqui e aqui. Também já fiz. Essa aqui, gente, é a parte da frente. Então, eu só deixo eu posicionar para ver o zíper. O zíper, ele tem que abrir pra cá. Ele vai abrir, ele vai fechar pra lá, abrir pra cá, fechar pra lá. Isso, então é assim. Então, essa parte eu tenho que costurar aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, vou costurar, ó, pique com pique. E aqui eu posso pôr o alfinete ou eu posso pôr o grampinho, tá? Só que
detalhe, vocês vão costurar, ó, encostar jeans com jeans, tá vendo? Isso aqui tudo vai ficar sobrando. E vocês vão ter que costurar um pezinho de máquina pra cá, porque essa sobrinha aqui é o que nós vamos usar pra depois fazer o acabamento, tipo viés, tá? Pra não usar o viés, a gente já vai usar o próprio acabamento aqui. Então, é assim que eu vou fazer, ó. Vou unir pique com pique. Ó. Esse pique eu tenho que unir ali. E jeans com jeans, tá? Aqui, a hora que pôr o grampinho, tem que cuidar, gente, porque o grampinho, ele vai amassar o tecido, então, bom até usar o alfinete, assim, ó, tá bom? Ó, agora o pique, eu vou unir com o pique, ó, ali, ó, jeans com jeans, tá vendo? Aqui eu vou usar um pé de máquina, minha máquina industrial, meio centímetro de pé de máquina, tá? Ó, e o resto todo ele já vai se assentando, olha aqui, ó. E eu vou passar a costura nele, em volta dele todinho. Eu nem vou pôr muito alfinete, porque ele já se assentou todo, todo bem certinho. Ó, pique com pique. Vamos lá. Ó, olha aqui como ele já se assenta todo direitinho, tá vendo? Ó, todo certinho. Ó. Agora eu vou lá pra máquina e eu vou passar uma costura, pezinho de máquina, contornando toda a minha volta. Vou fazer isso desse lado e depois eu vou fazer isso do outro lado. Lembrando que aqui a gente tem que cuidar para não pegar nossa aba, né? Então, eu vou prender ela assim, ó, na parte de cima, e aí eu vou botar pique com pique, e eu vou costurar em toda a volta também. Depois eu venho pra mostrar como a gente vai fazer o acabamento, então, da sobrinha do tecido, tá bom? Gente, antes de costurar essa lateral na bolsa, eu esqueci, nós temos que pôr um forrinho aqui no corpo da bolsa. Então, eu escolhi esse jeans bem fininho, tá? Bem molinho, para fazer o forro dela. Eu cortei maior e eu costurei em volta, ó. E aí, depois de costurar em volta, só um pouquinho. A avó dá um pote, calma aí. Aí, agora eu vou refilar e cortar assim, ó, em volta. Gente, hoje a minha ajudante tá aqui para me ajudar, mas olha, já parei um monte de vezes para atender ela. Ó, gente, aí é só cortar em volta e deixar assim, tá? Essa é a parte da frente. Aqui, nessa parte aqui, que é a parte de trás, ó. Parte de trás é a mesma coisa. Corta maior, costura em volta e refila. Isso aqui eu tava gravando e já tava até um pouco refilado, porque eu tava gravando. Mas aí, quando eu vi o vídeo, não estava gravando, na verdade. E aí, agora eu tive que refazer. Só um pouquinho, filho, senão cai. Ó, aí eu coloquei o forrinho, né? Costurei em toda a volta e cortei o excesso. Aqui, gente, ó, eu marquei daqui de cima do topo pra cá 7 centímetros. Eu peguei um outro pedacinho de jeans, de forrinho. Aí é o forrinho da escolha, da preferência de vocês, tá? Eu usei um jeans fininho, mas pode ser um outro tecido, um tricolinho, um tecidinho de forro, tá? Eu cortei com 40 centímetros, um pouquinho mais largo que a bolsinha. Ó, aí eu vou dobrar no meio. Quem quiser aqui passar um pesponto, pode passar. Eu não vou passar, vou deixar assim, tá? E eu vou posicionar nesse risquinho que eu fiz de 7 centímetros. Ó, eu fiz bem clarinho ali, tá vendo? Diz aqui, ó, 7 centímetros. Eu vou posicionar ele assim, ó. Vou alfinetar. Ô, Lisa, não sobe aí, filha, senão você cai. Não mexe nas coisas da vovó, sai daí. Essa minha ajudante gosta de mexer. Não mexe aí, vida. A bola? Não, depois a avó pega a bola. Deixa a avó só terminar aqui, ó. Não pula que tu cai. Ó, alfinetei, tá vendo? Agora eu vou lá pra máquina e eu vou passar uma costurinha aqui na borda, prendendo esse bolsinho aqui. Isso aqui vai ser um bolsinho interno, tá? E depois eu corto toda a sobrinha.
tá? Vou costurar primeiro e depois eu corto a sobra. Pronto, gente, ó, todo refiladinho, todo bonitinho. A frente e o verso, as costas. Aí, ó, coloquei o bolsinho e cortei bem certinho. Agora sim, eu vou prender novamente aqui e vou costurar. Tá pra volta. Deixa eu volver aqui o zíper na posição. Este é deste aqui, ó. Então, vamos lá. De novo. Como eu já mostrei ali, ó. Prende ele. Assim, ó. O tecido tem que ficar pra cá. Não mexe aí, Lisa. Prende certinho esse lado. Costura e depois prende o outro. Como eu já mostrei pra vocês. E aí, assim, aí sim, costura em volta. Ó, gente, alfinetei todinha, costurei toda a volta, ó, deixando essa bordinha aqui sobrando, tá vendo? Agora eu puxo ela toda pra cima. Aí eu desviro, né, e verifica, ver se ficou todo certinho, ó. Tem que estar tudo bem certinho. Se vê que não escapou alguma coisa, vai lá, volta, costura, deixa bem certinho, tá? Aí, depois disso, ó, vem aqui. Olha essa sobrinha. Os fiapinhos a gente tira tudo, nada pra... Não deixa nada pra não atrapalhar. Depois, vem aqui com essa sobrinha, ó. Dobra uma vezinha. E dobra de novo, ó. E agora, a gente vai passar uma costura aqui, finalizando toda a volta dela, ó. Tá vendo? Aí eu não preciso pôr o viés, ele já faz o acabamento que o viés faria. Na verdade, eu ganho tempo porque é menos uma costura que eu tenho pra fazer, né? Que é a colocação do viés. Eu só vou rebater ele, então é menos uma costura. Aqui eu tô com um bocado de fiozinho, ó, que eu vou ter que tirar todo o fiozinho e deixar ela bem limpinha, tá? E aí eu dobro, venho aqui, ó, vou lá na máquina assim, ó. Ó. E vou costurando, vai ficar como se fosse um viésinho, tá bom? E eu vou fazer tudo isso aqui nessa volta. E depois a parte de trás eu vou fazer da mesma forma. E aí eu já trago ela prontinha pra mostrar, tá? Gente, costurei e rebati aquela sobrinha de tecido. Agora, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês. A margem que eu deixei de 1,5 cm é pouco, tá? Ainda mais porque essa bolsa ficou muito grossa, ela ficou com muito bolso. Ó, nessa parte aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tenho essa costura, essa aqui, esse coisinha aqui, ó, tudo junto. Quando eu faço a costura aqui, é muito grosso. Então, super indico esse jeito de fazer o acabamento com a sobra ali no forro. Só que 1,5 cm é pouco para esse material grosso que eu fiz, tá? Ele ficou escapando toda hora, eu tô até com dor no dedo de tanto segurar para virar e não ficou um acabamento bem perfeitinho como eu gosto de fazer, tá? Ele ficou desfiando porque é pouco para virar. Mas se você deixar uns 2 centímetros, já vai ser o suficiente para virar com folga sem problema nenhum, tá? Então, é a única coisa assim que essa bolsinha que eu fiz junto, montei toda ela junto com vocês, testei o molde junto com vocês. A única coisa assim que eu indico para vocês é deixar 2 centímetros. Ou costurar ele normal e passar viés, como a gente tá acostumado já a fazer o viésinho, tá? Olha aqui, gente, um bolsinho aqui, esse bolsinho, ela aqui dentro, com esse bolso que ficou bem grande. E aqui a aba também gostei bastante, ó, ela ficou num tamanho bem perfeitinho, olha aqui, amor. Agora eu vou botar um botão aqui de pressão, tá? E aí eu já vou mostrar pra vocês. E aí nós vamos agora, então, fazer
a alça. Mas super indico esse jeitinho de fazer, só aumentem ali, porque foi bem difícil, gente. Olha essa camada aqui, olha essa grossura aqui que ficou muito grosso. Esses cantos aqui, gente, ó, é quase impossível costurar. Até a máquina industrial chorou para passar, porque realmente eu acabei usando bastante bolso, usando material bem grosso. Então, ficou bem pesado mesmo, tá? Mas deixe 2 centímetros ali que vai dar certo. Eu vou usar pra alça, gente, o cós da calça. Eu vou desmanchar ele agora, todinho. E aí, eu vou ver o tamanho, ver se vai dar certo. E eu já passo o tamanho direitinho pra vocês e como eu vou fazer, tá? Mas eu quero usar esse aqui, ó. Mas eu já mostro pra vocês certinho. E eu também já vou pegar o botão pra mostrar o botão que eu vou pôr aqui. Gente, eu não vou usar o cós, não. Primeiro que ficou muito grosso pra bolsinha pequena. E a alça grossa é mais pra bolsa masculina. Pra bolsa feminina não pode ser tão grossa. Eu achei que ficou muito grossa. E ela também ficou muito curta, e aí eu teria que fazer uma emenda, e aí eu tentei ajustar uma emenda ali, mas eu não gostei, achei que ficou tudo estranho, esquisito. Então eu vou usar essa de couro, aqui, couro montana, e eu cortei 1,25 m, e eu vou pregar ela assim, gente, ó, vou pôr aqui, ó, vou deixar 2 centímetros de sobra, de dobra, e vou botar um rebite, tá? Desse lado. E a mesma coisa desse lado, vou pôr um rebite também, tá? E eu vou pregar o botãozinho aqui também. Ó, gente, coloquei aqui. Furei com furador. Aí, coloquei a parte de baixo aqui do rebite. Tô usando o rebite número 4. Agora, eu pego a tampinha aqui do rebite, coloco aqui. E coloco no balancinho. Esse rebite, ele é bem grosso, então precisa de bastante força para amassar ele. Pronto. Rebite finalizado. Alça no lugar. Agora é o botãozinho de imã, tá? Eu marquei o meio aqui da aba, fiz um furinho e botei a peça. Esse aqui é o botão de imã, tá, gente? Ó. Apertou. Pronto. Já tá aqui. Deixa eu apertar mais um pouquinho, parece que ficou frouxo. Deu. Ó, já tá aqui a parte de cima. Agora eu vou posicionar bem certinho a bolsa. Deixar ela bem posicionadinha. E vou marcar aqui. Aonde eu vou, ó, tô medindo aqui, tá, gente? Ó. Eu já sei que é ali que eu tenho que furar. Aqui eu vou furar só no bolso, tá? Porque eu não quero que... Aqui é a parte do imã, ó, que eu vou pôr, tá bom? Ó, com furador. Eu furo. Deixa eu trocar essa peça. Deixa eu pegar um pino. Ó. Posiciono aqui no furinho. Deixa eu abrir de novo. Furei. Posicionei. Ó, agora eu venho aqui
Ponho a cabecinha. E vamos por aqui. Bom, gente, aí só ajeita bem ali. Pronto, botão colocado. Quem não tem esse de maquininha, que tem aquele de furar, então não pode esquecer que tem que colocar o botão antes de fazer a peça, né? Tá bom, gente? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ai. Pronto. Bolsa finalizada. Olha, botãozinho de imã. Zíper. Os bolsinhos, a nossa linda alça. Ficou muito linda, amei essa alça, gente, olha, achei que combinou bastante. Ah, e faltou a minha etiqueta. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia pregar? Aqui, ó. Vou pregar... Eu poderia até pôr rebite aqui também, mas o meu é grande, então eu acho que não vai ficar legal. Eu vou costurar, tá? Depois nas fotos vocês... olhem aí, mas vai ficar assim, olha que lindo. Tá vendo? Um charme. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aproveitar jeans usado de vocês aí e fazer muitas bolsinhas. Beijos e tchau!